Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que nos acompanham no canal Peter e Coutinho. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, dar um likezinho, ver se está tudo ok. E escutem a descrição, leiam a descrição para acompanhar a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram no caso do Peter, enfim, e a página da Climaterra. Então acompanhem bem vamos dizer, as nossas redes sociais e o nosso canal, e qualquer sugestão dentro do possível a gente vai informando. Nós vamos falar sobre a previsão agroclimática para os próximos dias, próximos 10, 15 dias, que é esse mapa agora, e depois mais à frente até quase metade de dezembro pode-se dizer. Esse mapa aqui mostra a anomalia de chuva para os próximos 15 dias no Brasil. Como pode ver, a parte em tons verde para azul indicam chuvas acima da média, que inclui aqui praticamente todo o norte do Brasil, todo o norte, não só um pedacinho de Rondônia, algumas áreas pequenas do Tocantins aqui não, pode-se dizer que todo o Nordeste, partes do Sudeste, principalmente Minas, Rio, litoral de São Paulo e um pouquinho aqui o litoral de Santa Catarina e Paraná, mais a região da Serra do Mar, a região litorânea mesmo. E essa grande área marrom e vermelha indica o quê? Condições de chuva abaixo da média, principalmente essa área aqui que pega o Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, sudoeste Paraná, Paraguai, principalmente a parte centro-sul do Paraguai e o centro-norte da Argentina e Uruguai. Então indica o quê? Que vai chover menos que o normal nessas áreas aqui, além disso uma chuva irregular. E nessas áreas aqui, chuvas de normal acima da média. Muito bom para quem está aqui no plantio da soja, alguma coisa do algodão, girassol, da soja aqui no Mato Grosso, da soja também aqui no Mato Grosso, no Tocantins, soja e milho aqui no Goiás. O sul de Goiás já, apesar de estar indicando pouca chuva, indica o quê? Uma condição talvez até melhor para o plantio, é melhor plantar no seco do que com chuva. No Triângulo Mineiro também está pouca chuva, talvez atrapalhe um pouquinho um bom andamento do plantio da soja. E para quem quer já começar mais cedo aqui no Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, no plantio da soja, também esse ano a chuva está chegando mais cedo nessa área, parte em função da laninha. No sul continua problemática a situação, especialmente o Rio Grande do Sul. Nesse mapa agora aqui nós vamos ver a região sul em detalhe. Também está indicando o quê? O estado do Rio Grande do Sul continua com uma situação não muito boa, chuva irregular e bem abaixo do normal, principalmente aqui o oeste de Santa Catarina, metade oeste e partes aqui do Planalto. Melhora no litoral a chuva, mas nada assim que vai reverter o processo da estiagem. Um pouquinho melhor aqui nessa área em função da Serra do Mar, que ali favorece muita chuva, assim como o litoral do Paraná, o litoral de São Paulo são áreas que são bastante chuvosas. Aqui continua com chuva acima da média. O interior de São Paulo atrapalha o plantio, o andamento também dos manejos da cana, e também aqui no Paraná está indicando chuvas abaixo do normal, principalmente essa parte aqui que pega a região do Cascavel em direção ao sudoeste Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, que até teve uma boa chuva hoje, nessa quinta-feira, e que vai ajudar, deu 50, 60, 40 milímetros. Isso vai ajudar nos próximos 15 dias o plantio do milho. Alguns estão desistindo, já indo para o algodão. Aqui está bem atrasado, eles vão tentar concentrar o plantio nas próximas 2 semanas. No sul é problema para quem, principalmente essa área aqui do Rio Grande do Sul, está com um problema sério de falta de chuva. Deu algumas pancadas de chuva agora, mal distribuída, ajudou, mas ainda está devendo muita água. Em Santa Catarina a situação também. Tivemos alguma chuva, mas longe do ideal. Aqui na área da fruticultura também. Está precisando de uma boa chuva para dar um bom arranque na parte da maçã e outras frutas. Esse aqui é para os próximos 30 dias. Observem que continua com chuva bem significativa aqui no sudeste e nordeste, entre praticamente todo o sudeste, principalmente Minas, Espírito Santo, Rio, oeste da Bahia, centro-norte de Goiás e essa faixa aqui do nordeste e norte do país. Nessa área aqui realmente preocupa. Nos próximos dias, ou assim nas próximas semanas, nós vamos ter de vez em quando episódios de chuva bastante intensa que podem trazer transtornos em partes de Minas, Bahia, Espírito Santo. Já tivemos nesses dias aí chuvas intensas nessas regiões. Aqui na área do Mato Grosso, a metade sul e sudoeste e oeste do estado pode apresentar alguns períodos de pouca chuva.
Na parte norte, onde está concentrando mais o plantio da soja, a situação, tudo indica que vai ter um bom andamento. Aqui na região de Rondônia também, vai ter menos chuva nessa parte próxima à Bolívia. Isso pode ajudar no plantio, mas talvez trazer um desenvolvimento um pouquinho mais lento das culturas inicialmente. Bom no Tocantins, bom na boa parte de Goiás, mas preocupa um pouquinho aqui uma chuva mais regular para o pessoal do milho no sul do estado. Na parte da soja, nessa parte aqui está boa. Novamente, na parte da Bahia, Piauí, Maranhão, para quem quer plantar a soja, esse ano dá para plantar um pouco mais cedo, porque a chuva chegou mais cedo. Normalmente a estação chuvosa começa em dezembro naquela região. Na área de Minas, melhora um pouco aqui ao longo de novembro a região do Triângulo Mineiro e a área aqui do Café, que andava bastante necessitada de chuva. São Paulo também dá uma melhorada. Aqui no sul, olha o detalhe, depois do próximo mapa. Toda a metade oeste do Paraná continua com chuva abaixo do normal, pegando Santa Catarina, melhora um pouco aqui no Vale do Itajaí, litoral, mas é uma melhora relativa, porque nós precisamos de muita chuva, e são chuvas que podem ser concentradas. Os períodos sem chuva continuam bastante, vamos dizer assim, alongados. São períodos curtos em que pode chover forte e que dá aquela ajudada imediata, às vezes até traz algum transtorno, mas é bom o pessoal ficar atento, economizar na irrigação. No Rio Grande do Sul a situação continua bem problemática, assim como na Argentina, Uruguai e centro-sul do Paraguai. Esse mapa aqui é para 46 dias. Observe que o Paraná ele estava ruim aqui, ó, nessa parte, assim como o Mato Grosso do Sul e também uma parte do Mato Grosso. O que indica essa mudança entre novembro e até a primeira quinzena de dezembro? Significa que poderemos ter na região parte do Paraná uma pequena melhora entre o final de novembro ou a primeira quinzena de dezembro, algum período de chuva que de repente pode ser um alento, uma luzinha no túnel para que a gente tenha aí uma condição de início de safra de verão um pouco melhor nesse sentido. Na região do Goiás continua bom, Tocantins. Observe que o Nordeste esse ano não tem o que reclamar. Tudo indica que o Nordeste vai ter uma situação muito boa para a agricultura. E talvez até o excesso de chuva venha trazer transtornos, como é de costume quando tem chuva demais nessas regiões. Então começamos agora a entrar naquele período do ano em que começa a ter muitas notícias, enxurrada, temporal em tal local, os rios estão saindo do leito, há deslizamento. Infelizmente o Sudeste, principalmente Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia também, talvez alguns temporais fortes aqui no Tocantins, a região de Goiás, mas principalmente essa faixa aqui vai ter que ter bastante atenção nessa parte final desse ano. O pessoal que já deveria estar preparado, né, mas com certeza nós estamos no Brasil, não se prepararam, mas vão se preparando aí para eventuais temporais fortes em sequência que possam trazer transtornos e volumes bons. A notícia boa é que para o setor energético, a bacia do São Francisco finalmente vai ter uma estação chuvosa mais decente. No Mato Grosso, melhor aqui na parte sul, o que pode indicar um bom andamento na safra, seja de milho ou algodão no estado, e pode ter alguns veranicos nessa área aqui do sul do Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, centro-sul e sudoeste do Mato Grosso, talvez até aqui na região do Primavera do Leste. Algum veranicozinho pode ter aqui na região do Pará, mas por enquanto nessa área aqui a situação é boa, o plantio da soja, alguma coisa de algodão, aqui também principalmente a soja, no Triângulo Mineiro, bem próximo ao Mato Grosso e Goiás pode ter alguns períodos de pouca chuva, melhora de maneira geral em São Paulo, melhora aqui no Café, enfim, no sul continua essa situação ruim, principalmente oeste de Santa Catarina e a região ali do Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui, agora especificamente para o sul. Pode já ver que nem ano passado, começa a melhorar um pouquinho no Paraná e piora bem no Rio Grande do Sul. A situação do Rio Grande do Sul está indicando pouca chuva nesse período, não é que não vai ter chuva, vai, mas vai ser chuva irregular. Pode chover bem num canto, pouco no outro, períodos longos de pouca chuva, afetando aqui do meio do estado de Santa Catarina para o oeste, pega a serra, a região principal produtora de grãos, ó. Pega aqui a área de Laje, Curitibanos, Campos Novos e aqui o oeste catarinense. Afeta também a parte de mais ou menos a altura de Cascavel, em direção aqui a Palmas, todo o sudoeste e parte do oeste do Paraná.
melhora um pouquinho aqui na Serra do Mar e quem sabe dê uma pequena melhorada, um alento para o pessoal de Curitiba. Mas é bom economizar porque precisa de muita chuva em todo o Paraná para recuperar da estiagem. Está indicando uma melhora nessa área para a agricultura? Sim, mas para a parte para encerrar a estiagem, nem de longe. E essa chuva ela pode vir irregular. Não quer dizer que vai chover bonitinho a cada 5, 6 dias, não. Daqui a pouco tu pode ter em uma semana 50, 100, 150 milímetros e depois passar um longo período sem. Então até o final, até a primeira metade de dezembro, nós teremos períodos longos de pouca chuva e intervalos em que chove forte. Isso indica também chance de temporais um pouco mais fortes e mais frequentes aqui entre o Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo, e mais isolados ou menos frequentes nessa área aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Diminui um pouco a chuva aqui no sul do estado, que também está precisando por causa do arroz. Na parte do Vale do Itajaí, é bom que essa chuva venha mesmo, porque o pessoal do arroz vai ter problema, por enquanto, de acumular água. Os rios estão tudo baixo naquela área. Para o pessoal da cebola, está precisando de chuva, tem que chover bem nos próximos 15, 30 dias, e por enquanto não está indicando nesse sentido. Então, para aqui, determinadas situações, a chuva pode vir até um pouco tarde. E no Rio Grande do Sul, de maneira geral, a situação está complicada. Temperatura. Essa aqui é a previsão para a temperatura para os próximos 7 dias a nível de Brasil. A chuva voltando, diminui a temperatura nessa faixa aqui, ficando entre normal a agradável. Um pouco de calor nessa área aqui do Nordeste. E aqui no Centro-Sul, diminui bem a temperatura. Sai aquele calor, diferença de outubro, né? O começo de outubro foi quente, o começo de novembro vai ser bem mais agradável em todo o centro-sul do Brasil. Não só por causa da chuva, mas também a entrada de massas de ar frio, especialmente aqui no sul. Vocês podem ver que apesar do Rio Grande do Sul estar indicando chuvas abaixo do normal, a temperatura também está indicando abaixo da média. Significa o quê? Massas de ar seco de origem polar. Aqui para o sul, nos próximos 7 dias, nós vamos ter agora, dessa sexta-feira até o outro final de semana, um predomínio maior de ar mais seco e frio. Sai um pouco aquelas temperaturas elevadas e vem temperaturas baixas. Isso pode afetar o quê? Diminui a pressão das doenças de verão, volta a ter um cuidado maior com doenças de frio, antracnose no feijão, a sarna nos pomares de maçã, a requeima em batata, também em tomate, hortifruti granjeiro, algumas doenças relacionadas a madrugadas frias com bastante nevoeiro e orvalho, que é muito comum. Então tem que ficar um pouquinho atento. Diminui a incidência de mosca da fruta, ela não gosta muito do frio, não que fique ausente, mas dá uma diminuída nesse sentido. Porém, esse período de frio, nessa região aqui do estado, pode induzir o perfilhamento no alho, pode induzir aqui no Vale do Itajaí o florescimento na cebola, isso prejudica um pouco a qualidade. Nós vamos ter várias noites frias nessas regiões, também vai fazer frio aqui na região de Palmas, aqui na parte centro-leste do Paraná. Quando a gente diz frio, é frio para a época do ano. No Rio Grande do Sul também vamos ter madrugadas frias e tardes não tão quentes. Depois a gente vai falar de geada lá no finalzinho do programa. Esse aqui é a previsão para 30 dias, para novembro. Como pode observar, de maneira geral, o país vai ficar de normal a abaixo da média, inclusive aqui boa parte do sul. É uma diferença grande. Outubro foi quente, novembro vai ser de normal até um pouco frio. Ou seja, vamos ter calor? Claro que vamos. Mas nós vamos ter episódios de frio, mais dias agradáveis. Isso é bom para o milho. O milho gosta de temperatura mais baixa de manhã, um pouco mais alta à tarde. Exige um pouquinho de atenção no andamento da soja, facilita um pouco a ferrugem, um pouquinho mais lá na frente. Para o feijão também, que tiver aqui no sul, em outras áreas, o frio também ele pode atrasar um pouquinho o ciclo e facilitar a doença. Então um pouquinho de atenção. Para quem tem batata em andamento, seja aqui no sudeste ou no sul, a requeima também tem que ter cuidado, porque fica com muito orvalho durante a noite e temperatura mais baixa. Nas hortas comerciais também, algumas doenças relacionadas a nevoeiro, temperatura mais baixa. Então um pouquinho de cuidado, mas é um período aí bem aproveitável. No sul do país também, temperaturas de normal abaixo da média durante novembro. Com detalhe, o Rio Grande do Sul, apesar de estar com chuva abaixo do normal, mais dias de sol, isso significa entrada de massas de ar frio. Ou seja, vamos ter geada também em novembro entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte da região aqui de Palmas, no sul do Paraná, algumas friagens que vão chamar a atenção. É o que a gente vem dizendo aí, o Peter, desde março.
laninha, fomos muito criticados, agora está sendo uma laninha forte, chuva irregular, a estiagem dominando o ciclo de 2020, 2021 em parte do Brasil, frio tardio, já tivemos em setembro, já tivemos agora em outubro e vamos ter agora no final de outubro, começo de novembro. Isso vai avançar também no verão, não se iludam não. E o próximo mapa é até o dia 15 de dezembro. Como podem ver, não muda muito o quadro. Continua de normal abaixo da média a nível do Brasil. E aqui no sul também continua de normal abaixo da média até a primeira quinzena de dezembro. Aí tem um detalhe importante. Tem o arroz aqui no sul e principalmente no sul de Santa Catarina. Isso aqui indica que poderemos ter algum frio um pouquinho mais forte que possa afetar o arroz, talvez ali entre a metade de dezembro, final de dezembro, uma ou duas massas de ar frio consigam chegar com mais intensidade e provocar temperaturas baixas que podem afetar para quem plantou mais cedo o arroz. Seja aqui no sul, na Grande Porto Alegre, ou em partes do Rio Grande do Sul. Aqueles que plantaram mais cedo o arroz podem ter algum problema com algum frio assim um pouquinho mais forte. E para o arroz não é muito não. 13, 12, 11 graus por 4, 5, 6 horas já começa a provocar abortamento de flor ou até mesmo esterilizar completamente e o arroz vir bonito e não dá absolutamente nada. Por um lado, como vai estar um pouco mais seco e não tão quente, a brunose não chega a incomodar tanto. Aqui em Santa Catarina, de normal a fresco, aqui na Serra é bom, diminui um pouquinho a pressão das doenças de verão na macieira, diminui um pouquinho o ataque das moscas da fruta, também uma situação um pouquinho mais confortável aqui nos Campos de Palmas e também na Serra Gaúcha em termos da fruticultura. Pode induzir o florescimento na cebola, o perfilhamento no alho. O tempo seco também ajuda na colheita do trigo nessa região aqui que ainda está, acho que praticamente encerrando ou na metade do caminho. Para quem na Santa Catarina continua com um problema aqui em função da pouca chuva, mas tendo irrigação ou tendo a sorte de ter chuva na medida, para o milho é o clima que ele quer em termos de temperatura. Frio na madrugada e esquenta de tarde. Frio na madrugada, aquece de tarde. Esse é o ideal para o milho desde que ele tenha o quê? Água. Para o feijão, que é muito forte aqui no Planalto Norte, aqui na região de Campos Novos, algumas áreas do Rio Grande do Sul, aqui também no meio oeste catarinense, muita atenção em relação à doença. Aqui agora, em relação ao curto prazo, isso aqui está indicando a tendência para geada que pode ter aqui na nossa região entre sexta, dia 30, 31, 1, 2 e 3 de novembro. Amanhã não é um risco muito alto, mas é aquela geada perigosa. Agora nós já estamos com temperatura indo para 10, 11 graus aqui. Vai começar a cair rápido, pode ter alguma chuva agora à noite, até começo, meio da madrugada de sexta-feira. E tem o risco de entre 2, 4 da manhã limpar e conseguir ainda formar geada em algumas áreas de pomares dessa região aqui, do Planalto Sul Catarinense, o que no Rio Grande do Sul a chance é bem pequena. É mais aqui nessa faixa que pega a região de São Joaquim, Urubici, Urupema, Bom Jardim, nas áreas de vales e baixadas. Não dá para descartar que amanhã, sexta-feira, dia 30, nós tenhamos aqui, em alguns pontos dessa área, risco de geada fraca, moderada, em alguns pomares bem de microclima, mínimas entre 2 negativos e 2 positivos. Essa diferença é crucial, de 2 a 0 sem problema, de 0 a menos 2 tu pode perder a safra ou ter muito problema de rústem e mesmo anelamento, deformar um pouco o fruto dependendo da situação. E com detalhe, não tem como proteger a não ser pela irrigação, e são poucos que tem. Para quem pretende utilizar algum fogo, não adianta porque tem risco de chover agora à noite e começo da madrugada. Eu já cansei de sair do escritório a 1 hora da manhã com garoa, num sábado, e chegar num domingo, amanhecer com geada. Então, essa é aquela geada bem sem vergonha. O risco é baixo? É, mas tem possibilidade de ter algum problema nesse sentido. Outro detalhe importante também para o pessoal da avicultura, seja aqui da avicultura e suinicultura, do sul do Paraná até o Rio Grande do Sul. Atenção entre essa sexta, fim de semana, segunda, terça, com o quê? Com pintinhos e leitão pequeno, coisa de semanas, dias,
Por quê? Como nós vamos ter um abaixamento da temperatura durante a madrugada, amanhecer, vai ter o quê? Frio. E os pintinhos, principalmente, são muito sensíveis. Verificar se o aquecimento, lâmpada, a estufa, está tudo ok, principalmente nas áreas que estão entre 600, 800 metros para cima. Isso pega aqui o Alto Uruguai Catarinense, várias áreas aqui do oeste. Tem muito microclima nessa região aqui do oeste. Tu pode ter, por exemplo, em Chapecó, na estação da Ipagre, uma mínima de 11, 13 graus. Em algumas áreas de granja e avicultores, pode amanhecer com 6, 7, 8 graus. Ontem, se não me engano, deu 11 ou 12 na estação de Chapecó e na baixada da região deu 5, 7. Aqui em Pato Branco, nas baixadas deu 7 e no alto deu 13, 14 graus. Então não se atenham a temperaturas só, a previsão, porque a maioria dessas previsões são de topo, não de baixada. Essa região aqui também é uma área muito fria, amanhã vai ter temperaturas baixas. Aqui também tem uma parte de avicultura e suinicultura no Vale do Itajaí, até mesmo aqui no litoral sul catarinense. Então o pessoal tem que ficar atento entre essa sexta, fim de semana, segunda, terça e quarta, com temperaturas baixas para quem tem pintinhos bem novos e suínos, ou seja, leitões bem pequenos, para evitar de qualquer perda ou doenças relacionadas à temperatura baixa de manhã cedo, que vai fazer frio nos próximos dias para a época do ano. Outra noite perigosa, o sábado, fica mais restrito aqui ao topo de Santa Catarina. Pode ter mínimas de 1 negativo a 3 positivos. De novo, algumas baixadas poderão ter problemas com geada entre o meio da madrugada e início da manhã. Aqui no Rio Grande do Sul, talvez a região de Ausentes, Bom Jesus, mais colado a Santa Catarina. Não se descarta entre os campos de Palmas, passando por Le Bon Regis, Freiburg, Curitibanos, alguma geadinha de baixada em algumas áreas de Feijão. Talvez ali entre 2 e 5 graus de mínima. Esse aqui é domingo. Domingo também vai ser um dia assim problemático, né? Tem condição de alguma geada nos campos de Palmas, entre a região de Água Doce, Vargem Bonita, Irani, que apesar de ficar por aqui, mas também dá para considerar. Essa região aqui pode ter mínimas variando de 1 a 4 graus nas baixadas e vales, no alto em torno de 5 a 8 graus, dá essa diferença. Pega pontualmente um outro pontinho por aqui. No Planalto Norte, mais é frio mesmo, que atrapalha o feijão, assim como aqui no sul do Paraná e outras áreas aqui do sudoeste Paraná. E também nessa parte do Rio Grande do Sul também vai fazer frio. Talvez um pouquinho frio também aqui na região da Campanha, mas dentro dessas duas áreas é onde tem um risco maior de geada baixada, começo de encosta. Tu pode ter mínimas de 8, 10 graus no alto e menos 1, 2 graus na baixada. Então, muita atenção para quem tem sistema de irrigação ou outro tipo de proteção contra a geada no domingo. E na segunda é um dia bem problemático também para a nossa região, vai ser mais ampla. Aqui pode pegar também o pessoal da uva, tem que ficar mais atento. Aqui mais locais poderão ter mínimas de até entre 0 e 3 graus negativos nas baixadas e entre 0 e 4 positivos no alto. Também algumas áreas aqui do topo do Rio Grande do Sul, novamente de maneira pontual algumas lavouras nessa região aqui entre Curitibanos, Freiburg, Le Bon Regis, Vargem Bonita, Ponte Serrada, Água Doce e Irani. Dentro dessa área aqui também pode ter algum risco de alguma geada meia boba que possa atingir algumas áreas de lavoura de verão. Essa aqui é terça-feira, continua também com muito frio, principalmente nessa faixa aqui entre o topo do Rio Grande do Sul e o topo de Santa Catarina. Não dá para descartar nessas regiões aqui também alguma geada bem pontual, assim como um pouquinho nessas áreas marginais aqui e muito pouca chance, quem sabe ali em Pinheiro Machado, alguns pontos aqui do sul do Rio Grande do Sul mais altos. Mas, como vocês podem ver, as madrugadas serão frias. No fim de semana, segunda, terça e até quarta-feira também não dá para descartar essa situação. Então o pessoal tem que se preocupar com geada nessas áreas altas onde tem pomares. O pessoal que tem aves e suínos também tem que se preocupar com os animais novinhos em relação ao aquecimento durante a madrugada e início da manhã. Isso aqui são dados gerados hoje, quinta-feira, dia 29. A mudança que tiver, a gente vai falando nas nossas rádios que a gente faz em Santa Catarina e nos municípios aqui, porque também pega nas nossas rádios do Rio Grande do Sul e Paraná. Então acompanha na previsão do Peter e Coutinho, acompanha nossos avisos na página da Twitter, tem aqui a página da Climaterra, que também tem informações
na previsão agroclimática, agrometeorologia, que também ajuda. Todo dia a gente coloca algum detalhe, alguma curiosidade, e acompanha a gente, né, para ver se pelo menos minimiza os prejuízos. Num resumo da ópera, nós vamos ter o quê? Chuva irregular até o ciclo todo desse ano, mas pelo menos até o final do ano. A laninha bela e formosa, já com um patamar de laninha forte. Toda essa área aqui em azul é água mais fria que o normal. Também alguns pontos aqui do nosso Atlântico Sul também tem pontos de água fria. Todo esse quadro geral dos oceanos favorece a chuva irregular no centro-sul, frio tardio, pode ter frio durante o verão. Tudo indica que vai ser um verão que vai ter calor, mas vai ter madrugadas frias e alguns episódios de frio fora de época. O que vai chamar no verão é o quê? É o frio. Fazer frio no verão é difícil, fazer calor no inverno também não é tão comum. Então, quando a estação fica meio desregulada, vai chamar atenção como o ano passado. O verão começa um pouco mais tarde e termina mais cedo. Como essa laninha tem tudo para ir até o primeiro semestre de 2020, 2021, já dá para antecipar o quê? Nós teremos frio chegando cedo o ano que vem. E chuva irregular durante todo o ciclo de 2020, 2021. Muito bom aqui para o Nordeste, problemático para o Sul, e um outro veranico pode pegar partes do Centro-Oeste. E eventos de chuva forte aqui no Sudeste que vão trazer os transtornos habituais que a gente vê todos os anos. Então, laninha em pleno andamento. Isso que a gente foi criticado em março. Então acompanhem o nosso canal, se inscrevam, deem like e vamos torcer para que o São Pedro ajude um pouquinho o agricultor. Da Climaterra para o canal Peter e Coutinho, Ronaldo Coutinho.